Este é o canal Stalkeando Saúde, um podcast sobre alimentação, saúde e qualidade de vida com muita ciência, empatia e bom humor. É idealizado pelos alunos de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Aqui você confere tendências e debates na área da saúde. Vamos stalkear juntos? Oi, pessoal! Eu sou Samantha E eu sou Lindomar. e hoje abordaremos um assunto muito importante sobre saúde, A leishmaniose. A leishmaniose é uma doença infecciosa, mas não contagiosa, causada por protozoários parasitários do gênero Leishmania, transmitidos pela picada de insetos da subfamília dos flebotomíneos. Seu nome popular é mosquito palha. As infecções em seres humanos são causadas por mais de 20 espécies de leishmania. O parasita é transmitida pela picada do mosquito fêmea. Mato Grosso do Sul é uma área endêmica e de risco. Isso significa que o registro de casos confirmados da doença é comum na região. No ano de 2018, foram 3 mortes confirmadas por leishmaniose em Campo Grande. Em 2019, já foram contabilizados 16 casos aqui no Mato Grosso do Sul. Um desses casos levou o paciente à morte em Três Lagoas. Existe também a leishmaniose canina. Porém, para falar melhor sobre o assunto, trouxemos um convidado especial. Isso mesmo, estamos aqui hoje com o professor Dr. André Luiz. Ele é médico veterinário e um dos responsáveis pela luta para o tratamento de leishmaniose visceral canina. Bom, antes de iniciar as perguntas, gostaríamos de agradecer ao professor André Luiz por disponibilizar essa entrevista. Professor, existem quantos tipos de leishmaniose? Basicamente, existem 3 tipos de leishmaniose. A leishmaniose visceral, a leishmaniose tegumentar ou cutânea, a leishmaniose que acontece na pele, e a leishmaniose mucocutânea, que acontece na região da boca e do nariz e da pele também dessa região. E quais os sintomas da doença? Existe diferença dos sintomas entre humanos e cães? Bom, o sintoma clássico da leishmaniose humana e canina é uma febre muito discreta, que a gente chama de febrícula. É uma febre muito baixa, mas é uma febre persistente, que no animal leva esse animal a ficar recluso. Ele fica dentro da casinha, ele não quer interagir, ele come pouco. E também na criança. A criança também tem uma febrezinha e muitas vezes a mãe fica preocupada, acha que a criança está doentinha, como de fato está. Ela para de comer, ela fica tristinha, ela tem muito sono, mas é um sono não reparador, ela dorme e acorda bastante. Com o passar do tempo, a criancinha ela começa a perder peso, fica anêmica e começa a desenvolver um aumento, um abalamento da barriguinha dela, por causa do aumento de 2 órgãos importantes, que são o fígado e o baço. No cachorrinho também começam a aparecer outras lesões. Ele pode ter, por exemplo, dor articular, com isso dificuldade de andar, podem aparecer lesões na pele, lesões nos olhos. Esses sintomas são os sintomas mais clássicos da leishmaniose canina. E como é feito o diagnóstico? Basicamente, o diagnóstico da leishmaniose é feito através de exames sorológicos, onde através da pesquisa de anticorpos nós conseguimos diagnosticar a presença da doença. Essa sorologia, em alguns casos, ela é negativa, ela não é muito boa. Por isso a gente pode utilizar também uma outra forma de diagnóstico, que é a detecção de DNA na medula óssea e nos gânglios dos animais, através de uma técnica chamada de PCR, que é uma técnica muito mais precisa, porém é uma técnica um pouco mais cara. E qual tipo de tratamento é indicado para humanos e para os cães? Bom, é recomendado que os medicamentos utilizados para os seres humanos não sejam mesmo os medicamentos utilizados para os animais, para evitar o risco de resistência medicamentosa. No ser humano, os principais medicamentos eles são comercializados pelo Ministério da Saúde diretamente para os hospitais. Então, o uso ele é restrito a seres humanos e são medicamentos controlados. Basicamente, o glucantime e a anfotericina B lipossomal. Para os cães, existe um medicamento liberado pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, chamado de mitelforam, cuja base química é a mitelfosina. É um medicamento para uso hoje no Brasil exclusivamente para animais com leishmaniose. Mas na nossa linha de pesquisa, nós trabalhamos também com outros tipos de medicamentos chamados de medicamentos de segunda linha,
num tipo de terapia chamado terapia multidrogas ou terapia convergente, onde nós utilizamos vários medicamentos fracos, mas que juntos formam um potente tratamento. A grande vantagem é o preço, que ele é muito mais acessível para as pessoas, e nós temos tido resultados muito positivos no tratamento da leishmaniose canina. E na questão de eutanásia, quando é indicado? Bom, a questão da eutanásia já é praticamente uma questão superada. Os vários trabalhos científicos recentes têm apontado a desnecessidade da utilização da eutanásia como forma de controle da leishmaniose. Como a leishmaniose é uma doença infecciosa não contagiosa, o que a gente preconiza é que a eutanásia seja realizada simplesmente nos casos em que o animal ele não é responsivo ou quando o proprietário não tem interesse em tratar seus animais. Hoje em dia já existe tratamento eficaz com vários trabalhos publicados e é uma segurança inclusive para o tutor, para o proprietário, porque não há transmissão, haja vista que a leishmaniose é uma doença não contagiosa. Mas é importante lembrar que a leishmaniose e os trabalhos científicos atuais apontam isso, uma doença sexualmente transmissível e que a cadelinha contaminada ela pode passar para a prole a doença. E os animais eles não vão nascer doentinhos, só vão começar a apresentar a doença após 8 meses ou 1 ano de contaminação. E quais são os trabalhos realizados aqui no Mato Grosso do Sul contra a leishmaniose? Bom, todas as principais universidades aqui do estado, a Universidade Federal, a Estadual, a Uniderp, a UCDB, têm grupos de pesquisa para tratamento e para o desenvolvimento de diagnóstico e entendimento da doença. E esses grupos são bastante ativos. Haja vista que aqui em Mato Grosso do Sul, nós somos um importante foco da doença. E nós temos uma excelente produção científica relacionada a esse tipo de abordagem. Agradecemos então a sua presença, professor André, e chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Stalkeando a Saúde. Tchau, pessoal!